Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala, Feijão. Fala, galera. Bora falar de voleibol e muito mais. E aqui, ó, meu caderninho e a caneta já estão na mão. Muito bom, é isso aí. E hoje a gente está com um convidado super, super especial, que é um grande, grande amigo meu. Joguei com ele. A gente teve muitos embates lá na categoria de base também, em clubes oponentes, mas é um grandíssimo amigo meu que eu construí no mundo do voleibol. Então, sem mais delongas, Paulo de Tarso Milagres, o grande Paulinho. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Obrigado, Feijão. Obrigado, Peter. Só posso repetir o que você já disse, né? Somos amigos, fomos adversários muitas vezes, de uma forma sempre muito construtiva. E obrigado pelo convite de participar aí com vocês. Eu tenho acompanhado todos aí que vocês já gravaram anteriormente. Ficou muito legal e é só elogio. Aê, que bom. Obrigado, velho. Valeu mesmo. Eu que tenho um grande carinho pelo Paulinho, um cara que eu considero um grande mentor para mim, um grande, grande amigo, desde os tempos da FMU, lá que ele fazia meu nome. O cara era um grande levantador e eu um médio atacante que pontuava legal porque o cara me deixava sozinho nas bolas ali na saída. Nada disso, nada disso. Você foi muito melhor jogador do que eu. Não, então vamos deixar isso para lá. A pergunta Bom, é quem ficava bravo com quem? a gente ficava bravo com o Luiz. Pronto, vamos pôr a culpa no Luiz. Exatamente. Era o passe, ou sempre a culpa era o passe do Luiz. Depois a gente vai falar mais do Luizão também, que é um personagem que tem muita ligação com a gente. É isso aí. Bom, vou dar um pouquinho do currículo do Paulinho aqui, que, pô, é um currículo super extenso e super vencedor. É, Depois a gente vai falar da sua carreira de atleta, Paulinho, mas como o nosso foco aqui é falar para técnicos de voleibol, vamos focar na sua carreira de técnico. Começou lá Claro. no ADC Bradesco, que na época era é, BCN, correto? Exato. Começou no BCN Osasco, antes de BCN virar ADC Osasco. Bradesco. Isso. Que depois de BCN Osasco foi Finasa, certo? Então naquela, Exatamente. né, isso. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa história, mas o Paulinho passou muitos anos lá no ADC Bradesco, né? Que passou por todos esses nomes. Depois foi para lá para São Caetano com o São Caetano Blau Siegel, lá com o Mauro Grasso na época, lá naquele time que tinha Sheila, Mari, né? Aquele time Timaço. puta Exatamente. timaço. Depois teve a primeira experiência lá na África com Ruanda, no ano de 2010 e 2011, e aí quando voltou para o Pinheiros, certo? E ficou alguns anos no Pinheiros. E pelo seu currículo que eu estou vendo aqui, teve uma passagem em Camarões, é isso mesmo? Exatamente. A seleção de Camarões veio treinar antes da Olimpíada do Rio, 2016. Eu trabalhei por 3 meses com eles, antes deles irem para a Olimpíada. Que Ah, tá bacana. certo. Isso aí. Daí trabalhou lá na Polônia com o Grupo. Aí você vai ter que me ajudar aqui, Paulinho. Qual é o Grupo nome do time? Azotti, Roleski. Isso. Aí depois foi para Romênia, correto? Olha, Exatamente. lá Targo Mures. no Targu Vures, na Romênia. E aí voltou para Ruanda, hein? Voltou para Ruanda em 2021. Está lá até então. E agora eu acho que a gente já pode falar, né, Paulinho? Porque você já Já falou pode. lá no podcast do Ale Oliveira que Na é o live, é. próximo técnico do Alianza Lima lá no Peru, hein? E como Exatamente. que. Vamos começar por aí então, Paulinho. Como que apareceu essa oportunidade lá no Peru e qual é a sua expectativa para esse trabalho? Feijão, o Peru tem. O Alianza Lima é o atual campeão peruano, Uhum. inclusive era um técnico brasileiro que estava trabalhando lá. E, para mim, eu sempre acompanho. O voleibol peruano já foi, né, o melhor da América do Sul, principalmente ali na Já. década, Uhum. final de 70, década de 80. Uhum. E a,
coordenadora de lá é a Zenaida. A Zenaida foi uma excelente jogadora também. Hoje, se eu não me engano, ela tem 55 anos, jogou nessa época vitoriosa. E como o Alianza Lima foi campeão, tá vindo, né? Eu não sei onde vai ser ainda, mas vai jogar o Sul-Americano. ah, Ela procurou o Luiz Omar como técnico e o Luiz Uhum. Omar falou: tem um nome certo para você aí. E aí foi quando a gente começou a conversar e a oportunidade veio, abracei. Mais uma nova Bacana. oportunidade de aventura. Que legal. E o Luiz Omar, que foi técnico da seleção peruana por alguns anos, né? Alguns anos atrás, e já tinha Exatamente. essa conexão lá. E você está indo junto com um grande amigo nosso, que é o Luizão, Luiz Fernando Domingos, que inclusive chegou lá ontem, né? A gente está gravando isso no dia 1º de agosto. Ele chegou lá ontem. A gente que, pô, eu, o Luiz, o Paulinho, a gente é muito, muito amigo. E qual é a sua função? Vai ser de head coach, né? E ele vai ser o técnico do Sub-21, se não me engano. Isso, assistente. Então, o nosso plano é ele pegar o sub-17, Feijão, porque pelo seguinte, 17. tem uma geração muito boa, uma safra muito boa, Uhum. e foi a sugestão da Senaida, inclusive, falou, não vai adiantar, Luiz, você vir para trabalhar com o sub-21, porque é uma equipe baixa, ela disse, né, não vejo futuro, e essa geração sub-17 é muito boa, então a ideia é ele pegar esse grupo e subir com ele. Certo. Olha lá o Legal. planejamento. Planejamento, não, Já aí, começamos aí a primeira e- lição. é isso Pois mesmo. é. E vocês já trabalharam junto no Pinheiros, né? A gente, Sim. nós todos somos amigos aí há muitos anos. Que legal, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo desse, desse novo desafio de vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. E o Alianza Lima não poderia estar em melhores mãos do que a de vocês. Muito Obrigado. legal, muito legal. E o Peru que também hoje em dia tem um técnico brasileiro, que é o Antônio Rizzola, e Legal. vai ter alguma relação com a seleção? Qual que é a relação de vocês com o Rizzola e a seleção peruana? O Gisola, eu falei com ele umas 2 ou 3 vezes por ligação, né? Para tirar algumas dúvidas, e ele pediu, falou: pô, se você vier seria ótimo, porque é uma consequência, né? Um bom trabalho realizado nos clubes fortalece a seleção, Sem dúvida. né? E deu tudo certo esse conjunto. Eu, Rizola, Luiz. Você perguntou, o Luiz chegou ontem e hoje ele já está lá no treino da seleção. Ele está lá assistindo, acompanhando, É mesmo? Olha que ajudando. legal. Bacana. Então, assim, a gente não tem envolvimento com a seleção, pelo menos não por enquanto, Uhum. não de forma direta, mas eu acho que no futuro bem próximo aí alguma coisa vai acontecer. Que legal. Pô, espero Bacana. que estamos na torcida, estamos na torcida. E, pô, Paulinho tem uma grande bagagem aí com todos os níveis de voleibol possível, em todas as categorias. Peter, manda bala aí nas perguntas da base, porque você é o cara que comanda o Set Point Podcast quando o assunto é voleibol de base. Eu sou um cara básico. O Tcharam, básico bem feito é melhor do que tudo, Isso mesmo. Vamos lá. né? Paulinho, você trabalhou 327 anos lá no Bradesco Foi. e fala pra gente. Acho que a minha primeira pergunta é: quais foram as idades em que você trabalhou lá, aquele vermelhinho que o Brasil inteiro temia e que ao mesmo tempo inspirava? E muito triste Exatamente. dizer esses verbos no passado, né? Mas Sim. enfim, e fala pra gente como é que foi a tua experiência lá na base, no Bradesco, e eu já vou emendar outras duas perguntas. Na tua experiência, e eu faço essa pergunta para todos os técnicos que já trabalharam com base, quais foram os conceitos e os princípios, a maneira como você vê o jogo, ouvia o jogo na Uhum. base e até mesmo o planejamento de treino e da temporada, que com o tempo você percebeu que eu estou no caminho certo, esses princípios, esses conceitos eu vou manter, eu preciso manter. Sim. E a segunda pergunta nesse sentido é, conforme a gente vai ficando mais experiente, isso o Modenese falou, Henrique, né? A gente vai Aham. melhorando os filtros,
prestando mais atenção naquilo que é prioridade, deixando mais de lado aquilo que é ruído. E então, o que que foi que você consolidou como princípios na sua filosofia de treino e o que foi que mudou? Né? E eu Uhum. tenho certeza que muita experiência da base a gente leva para o adulto e cada vez mais a gente conversando com outros técnicos, a gente vê principalmente questão de progressões e tal, mas na tua filosofia de trabalho, o que que você traz da base e o que com o tempo mudou? Se o Paulinho hoje tivesse que trabalhar com base novamente, e eu tenho Uhum. certeza que você vai ajudar lá no Peru, né? Uma Com geração certeza. boa. Então, o Sim, que que seria diferente e o que que você mantém? perfeito. Eu sou muito grato por esse início de carreira, né? Você falou de todas as idades que você trabalhou. Eu comecei muito cedo. Eu entrei lá, eu estava no início do meu segundo ano universitário. Eu tinha 19 anos. Uau! Caramba. Exato. Eu comecei muito cedo. E tive uma pessoa incrível na minha vida, que foi a Irma Conrado, o Feijão conhece muito Grande bem, Irma, né? Grande Irma. grande Irma. Para Lenda, mim, é uma das pessoas que mais entende de voleibol aí no mundo, né? sem dúvida. E Concordo quando com você... você. Então, assim, eu 19 anos, né? E a Irma, ela, na minha primeira semana, a Irma chegou para mim e falou assim, a frase dela é inesquecível, ela falou, você é um anão, então tá na hora de você decidir, você quer ser jogador ou você quer ser treinador? Então, a primeira... o primeiro impacto que eu tive foi muito grande. Ela me fez pensar em coisas que eu jamais teria pensado, né? E aí eu falei, eu quero ser jogador, deixa eu ver quem são os caras da minha geração aqui, Giba, Ricardinho. Pô, não dá, né? A gente não joga nem 10% do que esses caras jogam. E, e eu tive essa oportunidade, e quando eu falo que eu sou muito grato pela experiência profissional que eu vivi ali, a Irma, ela, no meu segundo ano lá, eu não tive, mas o técnico do Infanto Juvenil saiu. E a gente, quando a gente chega, pô, quero logo, já me quero pegar, quero ser o técnico do Infanto. E a Irma falou assim: não, você quer ser um bom treinador ou você quer ser um cara diferenciado? Eu falei, eu quero ser um cara diferenciado. E aí ela falou, explicou e me convenceu da importância de treinar todas as categorias. Então eu comecei com o iniciantes, né, que é o sub-11. As meninas ali tinham 10 anos na época. É uma escolinha de voleibol. Hum, E eu me lembro que a Federação Paulista organizou pela primeira vez o campeonato iniciantes naquele ano. Sorte ou competência, o nosso iniciantes foi campeão ali, naquele primeiro ano de federação. E, acho que tem a mistura das duas, né? Um pouco de competência, sorte também, mas principalmente estar sendo orientado por uma pessoa tão boa e tão experiente como foi a Irma, né? Então eu falo assim, todo mundo brinca, eu tive essa oportunidade, o desafio está sempre lançado aí, de ter sido campeão em todas as categorias. Eu passei no sub-11, no sub-13, no sub-15, no sub-17. É uma categoria que eu amo essa idade, 15, 16 anos. Costumo falar para os amigos, falo sempre o Feijão. Se o salário fosse igual em todas as categorias, eu pudesse escolher, talvez seria essa a categoria que ficou no meu coração. eu também adoro. Eu amo essa idade. Repito, se pudesse escolher, o salário é o mesmo para todas, essa seria a minha categoria de preferência. Elas estão numa fase de muitas mudanças, de curiosidade do aprendizado, então elas absorvem, elas acreditam muito no que você quer passar, e é diferente, o empenho, a empolgação, e você vê muitas mudanças nessa idade. Você vê ela saindo do joguinho básico de voleibol para entrar dentro de um sistema extremamente complexo, o sistema 5-1 dentro do jogo. Hum, Então, essa categoria me marcou bastante. E durante todo esse tempo, eu era assistente da Irma no juvenil. Ela era técnica do juvenil. Eu hum. ia passando pelas categorias, sempre trabalhando com ela, e muitas vezes no adulto também. Tive a oportunidade de acompanhar o Zé Roberto ali na época do Finaz, ele ficou 3 anos lá. E isso me fortaleceu muito para o futuro hoje. Quando eu chego num clube, vou chegar no Alianza Lima agora, por exemplo, provavelmente tem aquela jogadora mais jovem, mais crua.
Então, deu essa visão, esse olhar clínico, esse olhar técnico da bagagem que eu trouxe das categorias de base. Então, hoje, eu sou muito grato pelo seguinte: eu chego para dar treino para o Peter, em algumas horas com você, eu consigo identificar e traçar o plano de onde o Peter está hoje para onde ele quer chegar. Então, eu acho que essa vivência em todas as categorias me deu essa experiência, essa vantagem, gosto de chamar de vantagem, de poder identificar muitas coisas que outros técnicos não tiveram a oportunidade, né? E Paulinho, completando aí. só uma pergunta, desculpa te cortar, Claro, mas claro. na sua formação, você tem formação como formação de MBA, né? De Sim, Business Administration e gestão de pessoas. Como que questão de isso pessoas. também entra como uma grande vantagem É. nessa identificação de comportamentos, né? Tudo isso aí. Grande, grande, uma grande vantagem. Eu ia finalizar ali, né? Que aí ele fala a diferença. Eu acho que se eu voltasse no tempo e visse o Paulinho lá com 19, 20, 21, 22, eu não reconheceria aquela pessoa. A gente muda, a gente está sempre em processo de evolução, de aprendizado. Não dá para parar de estudar, né, Feijão? Quando É a eu nossa falei maior muito bandeira aqui. isso. Pois é. Eu falei muito isso lá no podcast com a Lê. Não tem como você parar. Não tem como você falar assim, eu sou um excelente técnico. Você pode ser hoje, vai chegar na próxima temporada, vai ter um monte de coisa nova, é um grupo diferente, né? E quando você chega no adulto e você trabalha com, pô, tive muita menina boa trabalhando comigo, principalmente na época do Pinheiros. Você toma muita porrada também, principalmente quando você é um técnico muito jovem. Daí eu falei, bom, agora eu preciso, a parte técnica, a parte estratégica, tá beleza. Onde eu preciso melhorar? Na parte mental, na Hum, minha, no meu tratamento com os atletas. E aí, nos últimos anos, foi o que eu fui buscar. Foi aí onde tudo começou. MBA em gestão e marketing de pessoas e negócios relacionados ao esporte. Maravilhoso, muito bom. muito, muito bom. E então, hum, a gente tenta traçar as lições que a gente, né, aprende a partir da fala dos nossos convidados. E você falou uma coisa muito interessante, que é a partir ali dos 15, 16 anos, que é mesmo um divisor de águas. E Sim, muitas meninas, eu falo meninas porque eu trabalho com feminino bastante, passam por esse questionamento, o que que eu quero agora com o voleibol? exato. Então, para o professor e para a professora que trabalha com categoria de base, é uma idade muito delicada, porque se a criança, vamos dizer, a menina, resolve que quer mesmo ir para frente no sentido de se tornar um atleta competitivo, isso traz muitos questionamentos pessoais. Então, é uma idade que existe muita ansiedade. Ela até ali Muita. os 14, 15 anos, ela está se divertindo e tal, e a gente, se não tomar cuidado, nós matamos essa curiosidade, esse empenho que você falou que elas já têm naturalmente. É uma idade de muitas, muitas mudanças e eu aplaudo o que você falou com relação a estimular essa aprendizagem, esse absorver das informações que elas têm, principalmente daquelas que querem algo a mais do esporte, mas a gente também não pode esquecer das outras. Se a gente trabalha em um programa que não é voltado ao alto rendimento, Uhum. prestar muita atenção em qual o objetivo pessoal dessas meninas. E aí a gente Exatamente. alinhar o nosso trabalho com isso. Mas eu tenho uma perguntinha para você. É, tem muita gente nos assistindo, nos ouvindo, ou que vai nos assistir, vai nos ouvir, e Tá. qualquer que seja a dica que você tenha para o professor que trabalha com base, as pessoas vão fazer igual eu estou fazendo aqui, ó, escrevendo tudo. Quais Uhum. são, para você, os aspectos fundamentais que um treinador de categoria de base precisa ter na hora de estabelecer a sua filosofia e o seu planejamento da temporada? O que que você pode dar de dica para nós, professores da base? Legal. Interessante demais o que você está perguntando.
Você, antes da pergunta, você terminou a sua observação ali, você disse o seguinte: os objetivos pessoais dessa menina. Hum, Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, muitas vezes o objetivo dela não é o mesmo que o meu, né? E aí, entrando na pergunta, se é, o que que a gente pode fazer para ajudar? Ó, falar sobre técnica, sobre tática, sobre fundamento, tem muita gente boa que pode falar sobre isso, né? E tem muita coisa para conversar. Mas a sua pergunta foi bem direta, assim, onde pode ajudar? O que eu acho que o que eu mais aprendi com o tempo, para mim, vendo em outros dezenas de técnicos aí que eu admiro e sigo o trabalho, eu vou usar uma palavra por enquanto: paciência. A gente precisa ter Interessante. paciência. Não importa a idade, mas na hum, categoria de base, eu costumava dizer assim para as meninas. E lá em Ruanda eu acompanho também o trabalho de base. uhum, Mas eu falava para o técnico junto com o atleta, mas é assim, o atleta, ele quer fazer e quer que aquilo saia com perfeição o mais rápido possível. E o atleta perde a paciência muitas vezes, e tudo hum, bem. Ele pode perder a paciência, o treinador não pode perder a paciência. Feijão me conhece muito bem. Ele sabe o quanto eu já fui impaciente. Eu já fui impaciente, né? Imagino. E a gente busca, a gente estuda, a gente melhora. Nada como o tempo para trazer essa paciência, essa maturidade. Eu tenho uma paciência hoje que talvez 5 anos atrás eu era diferente. 20 anos atrás eu com certeza era muito diferente. E assim, e essa paciência, ela precisa vir com leveza também. Então, é assim, hum, é transmitir para essa meninada, né, a leveza no erro, né? Porque é o erro que traumatiza, que decepciona, que deixa a gente naquele ponto, eu devo continuar ou não? É isso que motiva. Então, quando você vem com paciência e a criança, o adolescente, ele tá vendo, pô, o cara tá aqui, eu estou fazendo 10 vezes, eu fiz as 10 vezes errada e o cara com a mesma paciência, uma hora vai sair, uma hum. hora vai sair. E aí, e quando você perde a paciência, você perde a sua e você tira a paciência de quem está treinando também, né? E o adolescente, a gente trabalha muito mais aí com os adolescentes, né, nas categorias de base do voleibol, o cérebro dele ali tem muita coisa para absorver. Então, se você passar a agressividade, é a maneira como ele vai reagir. Então, para mim, hoje, em todos os níveis, mas se eu pudesse escolher uma palavra para transmitir para um técnico que trabalha com a categoria de base, paciência, por favor. Muita paciência, que vai acontecer. Professor, professora, volta aí esses últimos 2, 3 minutos e presta atenção quando o Paulinho fala leveza no erro. Cara, isso é uma coisa sensacional, porque isso é contra-intuitivo. Isso é antinatural, porque nós, quanto espécie, o Uhum. erro, historicamente, né, podia nos levar à morte. Então, Pois errar é, ali a fuga de um animal predador ou errar a caça daquilo que a gente vai comer podia ser sinônimo de morte. Então, erro para a gente pode ensinar bastante, mas nós temos a tendência de supervalorizar o erro. E aí a exatamente. gente faz 10 ações lá, aí errou 9, acertou uma, naturalmente, e isso eu já conversei com bastante gente, a criança, o adolescente, às vezes até nós vamos prestar atenção nas 9 erradas, mais do que naquela uma correta, e a gente precisa levar realmente esse erro com leveza, porque o erro faz parte do explorar, e é tudo que o Feijão e eu, a gente sempre fala aqui, né? Explorar. A gente criar um ambiente no treino, uma situação em que as crianças possam explorar e aprender explorando. Muito, muito legal. Eu queria partir para minha próxima pergunta. A gente já vai falar como auxiliar, né? A tua experiência como auxiliar técnico. Mas antes disso, eu queria perguntar, Feijão, alguma colocação aí sobre a base? Eu tenho uma colocação, na verdade, sobre essa última fala do Paulinho, que pô, me chamou muito a atenção e foi muito, muito legal. Porque a gente sempre fala aqui que voleibol é muito mais do que voleibol na quadra. E Uhum. começa por você
a gente chama isso de liderança. A gente fala muito de liderança aqui, né? E eu sou um defensor máximo dessa bandeira. Então, você saber gerenciar as suas emoções, que é uma grande parte da liderança, e transmitir isso para o seu atleta é mega importante. A gente sempre fala, inclusive no meu curso, o meu curso começa com uma palestra de liderança, não começa com nada técnico. Porque Hum, eu acredito que antes de qualquer elemento técnico do jogo, você tem que saber gerenciar as suas próprias emoções e passar isso para o seu atleta, para você tirar o máximo dele. Não adianta absolutamente nada você saber tudo sobre técnica, tática, estatística, os X's and O's do jogo, mas não hum. saber lidar com quem está lá na sua frente. Não saber Exatamente. identificar um elemento psicológico, por exemplo, que vai fazer o seu atleta jogar ou não. Entendeu? Uhum. Então, essa é a minha única colocação. Bravo, Paulinho, muito bom. Muito bom. Legal. Excelente. Feijão, o Feijão participou lá de um módulo do curso que eu estava fazendo, continuou fazendo com os técnicos de Ruanda, De falando sobre os Ruanda. pilares de liderança. Uhum. Ah, a gente não teve a oportunidade de falar sobre isso ainda, mas você não faz ideia no quanto aquilo mudou o comportamento Olha que das legal. pessoas. Você falou, você vai, técnica, você entra aí, cara, você tem o celular na mão, você quer estudar É, técnica, exercício, tá aí. Mas a liderança, a maneira como você se comporta, isso é o ponto mais difícil do nosso trabalho. sem dúvida. Pô, que legal. Que legal ouvir Complicado. isso. Muito bom. Eu Foi tinha muito certeza que legal. o Feijão ia ter alguma colocação sobre liderança, não podia deixar passar. Sempre. Especialista. Vamos lá. Então, partindo agora para a tua experiência como auxiliar técnico, você trabalhou lá naquele timaço São Caetano Blau Seagull, se eu não estou enganado. Tá Não certo. sei, e a minha pergunta para você é sobre o papel de ser auxiliar técnico. Uhum. Qual que é a importância de um bom auxiliar técnico? Eu tenho as minhas convicções sobre auxiliar técnico, mas eu queria ouvir de você, né, o que que a Aham. gente precisa ter, porque muitas vezes nós como profissionais, nós não vamos já chegar e ser head coach de cara. A Aham. Irma mesmo falou para você, você quer ser um bom técnico ou você quer ser um cara diferenciado? Então, começar de baixo. E, Exato. aliás, muitos de nós começamos como preparadores físicos ou como scoutman, né? Como é que fala? Estatístico. E aí, Sim. assistente, depois vira o head coach. E que para você, como foi a tua experiência, né? Como auxiliar Uhum. técnico? Como que se a tua experiência te auxilia hoje em ser um head coach? O que que você quer dos seus assistentes? Uhum. E o que nós, profissionais, precisamos ter para ser bons assistentes técnicos? Perfeito. Essa, eu acho que a maioria das pessoas não tem nem noção da importância da função das outras funções. O assistente técnico, ou auxiliar técnico, o fisioterapeuta. Esse cara é um psicólogo. Ele é um psicólogo, Peter, porque a fisioterapia, a menina, ela entra ali para tratar, ela está numa maca, é onde ela tem o tempo para desabafar, para isso. E o assistente técnico, eu ouvia muito isso no passado. Pô, ser assistente é tranquilo. Não, não é não, tá? Não é não. Se você quer resultado, não é não. Você não é a primeira face que aparece ali para tomar o tapa. A Hum, primeira é a do head coach. Mas o assistente coach, ele tem quase o mesmo peso na evolução do trabalho, porque é com ele que a gente discute o tempo inteiro e cria e decide os caminhos que a gente vai tomar. E, de novo, né, não é o aspecto técnico, tático, não. Esse cara, a importância dele para o equilíbrio e harmonia do ambiente é fundamental. uau. Isso eu vejo acontecer em todos os lugares e vejo e ouvi também a experiência de outros técnicos. Eu tive grandes técnicos que foram técnicos head coaches e eu como assistente coach. E hoje eu sei o quanto isso pesa. A menina, a atleta, aí não importa a idade, tá? Uhum, Quando ela tem alguma coisa que não está agradando, a primeira pessoa que ela vai chegar é no assistente técnico, exato. tá? E aí a gente vê assim, e aí tá na mão do assistente técnico o que ele quer.
para o futuro. Então, tem cara, eu já trabalhei com pessoas assim muitos anos atrás, a gente vai formando os grupos de pessoas boas, as pessoas que você confia. O cara, se ele estiver na maldade, ele vai falar assim: acho que você está certa, acho que ele está falando para você aí Hum, não faz nenhum sentido. Cara, acabou com o trabalho. É uma frase, ele precisa de 5 segundos para acabar com tudo, se ele quiser. Aí eu estou falando do lado mental. Preparador físico. Se o cara quiser, um dia, 2 dias antes do jogo, ele vai lá e dá um treino diferente, mata as pernas do seu time, ele acaba com você. Então, assim, não dá para trabalhar sem sintonia, sem confiança. E, de novo, o principal, isso está em todos nós, mas principalmente no staff, é manter o equilíbrio e a harmonia dentro do grupo. O assistente técnico, os mais jovens aí, fica a dica: você não sabe o tamanho, o peso, a importância que é o seu comentário para ela ali nos bastidores. Né? A ajuda na montagem de treinamento, estratégia e periodização é tranquilo, mas esse equilíbrio para manter o grupo coeso, e o cara precisa ser sério para falar: não, não, não. Então, peraí, nós vamos discutir isso junto. Ele quer hum. o seu melhor. Você quer falar com ele? Não, não, eu quero falar só com você. Então, tá bom. Qual que é a sua dificuldade? Deixa que eu levo para ele e aí a gente trabalha junto. Mas o peso desse cara é inexplicável quanto tem de peso a comissão técnica. Muito, muito legal. Você traz uma questão muito importante, que é o assistente técnico é o cara que vai ouvir muita reclamação, às vezes, né, dos atletas, Quase sempre é mas isso. aí o que está em jogo é o que fazer com essa informação que você recebe. Como que você vai Exatamente. passar lá adiante? Muito, muito interessante. E, novamente, a gente está lidando com questões intangíveis de liderança e de gestão de equipes, e é o cara que pode botar tudo a perder, mas por outro lado, se trabalhar ali em consonância com o head coach, com a equipe técnica e todas as outras funções, pode ser o cara justamente que ali é o que vai botar o fermento na massa do bolo para fazer crescer. Mas nessa questão aí, eu vou deixar o Feijão falar mais do que eu, porque o nosso papo da liderança, aí eu só dei os meus pitaquinhos. Feijão, manda ver. Primeiramente, eu estou bem longe de ser um papo da liderança, mas eu estudo um pouquinho sobre isso. E isso vai completamente alinhado com o que eu penso de o que é ser um bom assistente técnico. Eu hoje ocupo uma posição de assistente técnico, inclusive, mas eu ocupei já há bastante tempo uma posição de head coach. Acho que eu traduzo, principalmente quando eu ouço o Paulinho falar disso, como lealdade. Para mim é o primeiro Hum, pilar e o mais importante de um assistente técnico. Lealdade, lealdade. hum, Você pode nem concordar com alguma ação, algum comportamento do head coach, mas você tem que ser leal bastante para você botar aquilo no gelo e depois conversar com esse head coach é, ali separadamente, mas você tem que, pô, é, back him up. Eu não sei como falar isso em português. Mas a outra é conhecimento técnico, claro, e a outra parte para mim é proatividade. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas esse lance da lealdade para mim é o principal de um assistente técnico. muito bom. Muito legal. Muito bom. Vamos falar da tua transferência, da sua transição para head coach, aí eu já passo para o Feijão logo em seguida. Lá em 2009, se não me engano, temporada 9 10, você trabalhou como head coach do São Caetano Sub-21, que já é bem, bem próximo, né, do adulto. Não sei se foi a Isso. tua primeira experiência com o Sub-21 como E era head um coach. timaço, hein? Um timaço. Puta merda. Exato, exatamente. Massa. E como é que foi a tua transição, considerando toda essa tua experiência que você teve na base e como assistente técnico, o que o buraco é mais embaixo para o head coach, né? Você é o cara ali que está supervisionando tudo, é um gestor, é literalmente o gestor do programa. Por mais que você tenha ali Sim. um diretor, alguém responsável pela parte logística e tal, mas no treinamento você está não só gerindo as atletas,
mas você está gerindo um grupo de profissionais que estão ali remando na mesma direção que você. Como é que foi essa tua Sim, transição para head coach? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. vamos lá. Eu trabalhei também com sub-19 e sub-21 na época de Osasco, né? Ah, tá. Então, você falou Beleza. assim, eu já tinha tido essa experiência e eu falo do grupo. Não sei se isso é uma memória boa, mas o meu sub-17 foi campeão 5 anos consecutivos antes de eu sair, lá em Osasco, né? Conta para E alguma coisa, eu acho, aí, né? Não. Acho que É, sim. mais pois ou... é. É, um pode pouquinho. Então, ser, vai, vamos dizer que sim. eu lembro que naquela época tinham muitas equipes infantis. E a galera vai no psicológico, fala muito, né? E no primeiro ano todo mundo fala, deu sorte, não sei o quê. Aí no segundo ano eu dei sorte de novo. E no terceiro, e no quarto, e no quinto tinha pessoas que continuavam falando que eu dei sorte. E tá tudo bem, isso acontece. E E ele quando dava sorte sempre quando eu jogava contra o meu time. Deu muita sorte. Pô, teve um jogo do Paulistano lá também inesquecível no Aquário lá, cara. A gente perdeu o jogo de ida para ser eliminado, aí nós ganhamos os 2 jogos de volta, mas era toda vez que eu ia jogar com feijão, saía com 3 quilos a menos do jogo. Era... Vamos falar de São Caetano melhor. Eu já Então, estava e na situação. quando eu cheguei em São Caetano, eu já era um cara bem mais maduro, bem mais preparado. E peguei uma equipe muito boa também em São Caetano, né? Tinha Ju Carrijo, tinha Milka, Paula Borgo, Fui Natiele. técnico da Milka quando ela era infantil em Campinas, antes dela ir para São Paulo. Cara, a Milka, Queridaça. a gente jogou um quadrangular trabalhando em São Caetano, não, em Osasco, com o time da Milka em Campinas, eu devo ter te Uhum, visto lá. Foi aí que ela foi para São Caetano. exatamente. Foi no Foi aí que ela quadrangular foi. final do estado. Ela estava lá no nosso infantil e depois ela foi para São Caetano. Muito querida. Milka, um beijo. A Milka, A pelo amor de 2 metros, Deus, eu chamo ela de 2 metros. A 2 metros. muita, muita história. E virou a jogadora que virou, né? Uma das melhores Hum, centrais aí do Brasil hoje. E então eu estava mais maduro, o time era um time muito bom. Então acho que foi um dos anos mais tranquilos assim que eu tive de sub-21, né? Mas essa transição, quando você sai das categorias de base para assumir essa responsabilidade da equipe adulta, é um peso muito grande. É como se eu me senti como se tudo estivesse começando de novo. A pressão é outra, tem outros tipos de pressão. hum. Vem a cobrança pela vitória, vem a cobrança pelo o bom relacionamento e tratamento com o patrocinador. Tem muitas ações com o patrocinador. Então, eu de verdade acredito que é um novo começo, muito mais difícil. Com, de novo, vou repetir, com várias outras responsabilidades que eu até então nem sabia que elas existiam. Eu costumo dizer, eu parei de jogar muito cedo, vou nem dizer que eu fui jogador, porque eu parei muito cedo, eu tive que tomar essa decisão, né? E aí, depois de alguns anos, 5, 6 anos trabalhando como técnico, falei para ele um dia, falei, quando você para de jogar e vai estudar, você descobre que você não sabe nada de voleibol, não sabe absolutamente nada. E quando você sai das categorias de base para entrar como head coach na categoria adulto, você também descobre muitas coisas que você não descobriu. Eu apanhei muito, fui criticado muitas vezes, errei muito, acertei bastante, mas errei muito também. E eu acho que o segredo está aí, de novo, vou usar a palavra equilíbrio, na busca da melhora. Se você for o tipo de pessoa que tem esse pensamento, eu tenho tudo que eu preciso, eu sei, eu não estou preparado para ser um dos melhores, mas eu sou bom o suficiente. Não cai nessa cilada. Não cai nessa cilada. Hoje vou fazer 48 anos daqui a 20 dias, e eu acho que eu preciso de uns 20 anos para estudar ainda voleibol para ficar bom. E talvez esse processo nunca acabe. Mas eu acho que o ponto principal é a pressão com as coisas extra-quadra. Esse é o ponto Hum. mais difícil nessa transição, categoria de base e head coach adulto. É muita coisa.
eu vou finalizar a minha participação nessa questão da tua experiência, só ressaltando que desde a minha primeira pergunta sobre categorias de base e até agora, você falando como head coach de uma categoria adulta, tudo que você falava, na minha cabeça vinha professor, está sendo professor, está sendo professor. Então, mais uma vez, eu vou levantar essa bandeira para sempre. Para sempre. Nós somos Independente, professores. independente da categoria, professor e professora com que você trabalhe, mas muito na base, antes de nós sermos treinadores, nós somos professores. Então, Isso aí. mais aí um cara experiente, que é o Paulinho, falando pra gente, nós precisamos ser professores. Sensacional, muito bom. Cara, eu vou dar uma invertida no nosso roteiro aqui e a gente vai falar um pouquinho do voleibol na África. Então, a gente tinha programado uma coisa, mas eu estou invertendo o roteiro aqui. Eu peço desculpa para vocês, mas eu acho que é interessante para a Sem gente problema. falar para manter a linha da conversa. Paulinho, Sim. você teve duas passagens por Ruanda, né? Que inclusive quem está vendo a gente pelo YouTube está vendo você. É, três. Essa é a terceira. É a terceira, é verdade. A gente vai É. chegar lá. 10, É, 21 e agora. verdade, verdade, tá certo. Quem tá vendo pelo YouTube tá vendo que você tá mexendo os casacos de Ruanda, que inclusive é muito, muito bonito. É E me bonito diz esse aí, agasalho, né? bonito pra caramba, cara, muito legal. Esse aí Ah, é o meu ou Muito muito não? bem. legal. Esse aí é o meu? Ou o Tenho outro é o desse meu? para você. Eu só tenho um e é do Peter. O Porra, próximo vai ser seu. pô, Não, brincadeira, não. velho. Conheço o Ele já cara há Ó, passou na 25 tá Primeira anos e o gravado, League. primeiro hein? é do Peter. Olha, Produção, tá gravado. vou te Tá gravado. falar, viu, velho? Tô sem moral nenhuma. Mas me diz aí, com todos esses elementos que você falou agora de aprendizagem, de desenvolvimento de carreira, de tudo que você passou como técnico de base, como assistente, como head coach em níveis maiores, quando você foi para a África na primeira vez, o que que você. Eu vou dividir em duas partes essa minha pergunta. Tá. Quando você foi para a África a primeira vez, qual que foi o impacto em termos de comportamento, de tudo que você sabia, quando você chegou lá e falou, caramba, o que que eu vou encontrar aqui falando uma outra Cultura. língua, cultura, África é um mundo diferente, querendo ou não, é um mundo diferente. E depois a gente fala de qual é a comparação que você faz entre a primeira passagem que você teve lá em 2011 até Esse os dias agora. de hoje. Mas vamos focar primeiro na pergunta como você levou as suas experiências de tudo que você tinha vivido até então para assumir esse desafio em Ruanda, como head coach, inclusive, das duas Sim. seleções. Exato. Em 2010, eu cheguei lá. Eu não trabalhava com a seleção feminina, só com a masculina. O voleibol africano é muito mais avançado no masculino do que no feminino. Certo. Então, em 2010, eu trabalhei com duas seleções masculinas, a juvenil e a adulta, Verdade. Eu tinha né? esquecido disso. Tá Acabei. certo. E assim, o choque cultural é grande. Tem muitas coisas que você assusta, assim, porque é outro país, outra cultura e é África. África é diferente do resto do mundo, Hum, né? Uhum. E eles são o que são duas coisas diferentes, o lado positivo e o lado negativo, né? Eles são muito objetivos quando você pede alguma coisa. Então, eu quero que você. Então, o trabalho agora é executar, sei lá, vamos colocar um exemplo simples. O saque. Eu quero que você faça 10 saques. É máquina. Eles são máquina. Ele vai lá e ele vai fazer os 10 saques. E, se quiser, ele vai fazer mais 10 e mais 10 até ele fazer, né? Então, eles são muito determinados. E uma coisa que mudou muito de 2010 para cá, eles não questionam. Eu não gosto disso. Eu sou um técnico que eu preciso do questionamento do atleta. Tem gente que não gosta. Tem gente que acha até ruim, acha um afronto. E eu também aprendi muito com o Irma. Isso a Irma falava assim, se ele te questionar e você souber, você vai lá e resolve, ajuda. E se ele te questionar e você não souber, você vai lá, estuda, aprende e passa. Então, sensacional. Belo mindset. então
Para mim, o questionamento é sempre, sempre bem-vindo. Se ela tiver 11 anos, se ela tiver 30 anos, pode me questionar. Eu gosto disso. E não tinha isso. Vai lá e faz, eles vão lá e fazem. E aí tem uma história engraçada. A seleção se apresentou no primeiro dia de treino, em 2010, não tinha água no ginásio. A galera não tinha água. E eu cheguei pro. Na época era o vice-presidente da federação, falei para ele assim: falei, cara, os meninos não têm água. Eles precisam ter uma água aqui na quadra. Olha bem o que eu estou falando para ele, hein? Olha, eles precisam ter uma água aqui. No dia seguinte, o que tinha? Uma água, um copo de água por atleta. Então, assim, a construção, a construção do sistema como um todo, né, foi muito difícil. Então, isso em Ruanda, tudo era muito cru. E eles são, de novo, você vê o quanto eles são objetivos? Eles precisam ter uma água, então é uma água que eles vão ter. Caramba. Então, eu tive dificuldade no dia a dia, de coisas simples assim. O jogo em si, cara, aquilo foi uma delícia. O Ruanda saiu de nunca ter se classificado para a CAN, Copa Africana das Nações, para um vice-campeonato. A gente perdeu a final para o Egito naquele ano, em 2010. Porque nós viemos para o Brasil, ficamos 3 meses no Brasil, Uau! ficamos em Jundiaí um mês, em São Paulo um mês, em São Caetano um mês, fazendo. Então, assim, ó, 3 meses. Na primeira semana teve um amistoso contra o Juvenil de São Caetano. Nem vimos a bola. 3-0 rápido. Depois de um mês e meio, outro amistoso. Perdemos de novo, 3-2. Na última semana, amistoso, São Caetano foi campeão juvenil aquele ano, tá? Na última semana, o Honda deu um pau neles, 3-0, assim, de não ter visto a cor da bola. E então, assim, tudo era muito precário. Musculação, tem gente até hoje que nunca pisou numa academia. E a gente Caramba. sabe a diferença que tem o trabalho físico. Sim. Então, essa foi a minha grande dificuldade. Tanto que a gente tem que delegar algumas funções, porque se você for tomar conta de tudo, você fica maluco. Com Uhum. certeza. E aí Né? você chega, aí você volta para lá em 2021, certo? Isso. Isso. E aí, 10 anos depois, o que você encontra lá quando você chega depois dessa primeira passagem? Olha que legal, né? Eu sou funcionário do Ministério dos Esportes. Uhum. E esse time, o time juvenil que foi montado em 2010, foi o time que jogou o campeonato adulto até 2020. Uau! Legal. A mesma geração, os mesmos caras. E lá no começo, meio de 2011, quando eu voltei para o Brasil, que eles decidiram não renovar o contrato, eles achavam que aquilo era caro. Tudo bem, opção de vocês. A coisa boa tem preço, né? E quando eu Uhum. cheguei lá no comecinho de 2021, é uma mulher, a ministra dos esportes, ela chegou para mim e falou assim: sabe qual foi o pior erro que Ruanda cometeu no voleibol? Eu falei, não. Ela falou, não ter continuado com você durante esses anos. Eu fiquei bem feliz por isso, né? Uhum. O reconhecimento, né? Claro, muito E bom. o que tinha de diferente em 2021 para 2010? Na seleção adulta, nada, absolutamente nada, e eles queriam reconstruir o que foi feito em 2010. Uhum. E então a única coisa diferente era a estrutura física. Ruanda tem uma arena, não tem uma arena dessa no Brasil. Poucos lugares na Europa tem uma arena daquela. Depois pode jogar no Google aí, BK Arena. Eu já vi vídeos lá do quando você Pois estava é, jogando o campeonato o CAN lá e putz, é espetacular, velho. Espetacular. exato. Muito Aquela bom. arena não tem. Mas a parte boa foi o número da molecada, criança e adolescente, cara, triplicou o número de praticantes. Que legal. Então, quando a gente chegou lá em 2021, já tem uma geração nova aí. Pô, estamos falando de 3 anos, de 2021 para cá, cara, 80% do time renovado já. Legal. E você tá comandando um processo de capacitação de outras pessoas que possivelmente vão trabalhar como técnicos de voleibol lá, certo?
Exatamente, Feijão. Fala um Quando eu pouquinho tenho desse projeto que é muito legal. É muito, muito legal. Quando a gente estava negociando, eu disse, não, porque traz, que a comissão técnica, que isso, que aquilo, que o futuro. Eu falei, o futuro está na base. Quem toma conta da base? Ah, são os técnicos, esse. Quantos técnicos são? Então, são essas pessoas que a gente vai trabalhar. Não pense que eu, o Feijão, o Peter, a gente vai chegar aí, dar treino para todo mundo e resolver o problema. Não. No adulto e tal. É lá embaixo que começa. Então, a gente vai trabalhar os técnicos, porque trabalhou a base, desenvolvimento melhor na Claro, base, consequentemente, o futuro da seleção é muito melhor. sem Então, dúvida. esse é o trabalho árduo que a gente está tendo agora. Muito, muito. Reunião individual, eu faço todos os dias praticamente. Cada dia tem um técnico, uma reunião individual, para poder dar direcionamento e construir o futuro, né? Literalmente é isso que a gente está fazendo, construindo um futuro melhor, mais consolidado ali, uma base Não, mais isso sólida. muito legal, cara. Eu sou suspeito para falar de formação de técnico de base. Então, e Assim, eu bato também, porque palmas em pé. eu tenho um curso que faz exatamente isso. Não, e foi legal, porque o Paulinho, a gente falou isso no começo desse episódio, da palestra que eu dei, a palestra de liderança que eu dei para os técnicos de Ruanda. Então, o Paulinho me convidou para fazer uma palestra, e eu dei a sugestão de ser a palestra de liderança, de falar sobre algo intangível que não fosse técnico, e ele topou e foi muito legal, muito legal. Quantos técnicos tinham naquela Eu palestra, ia, Paulinho? eu ia te perguntar agora, você sabe quantas pessoas tinham lá? Tinha umas 30 e poucas. Não. 74. Setenta e quatro, cara. São 74. setenta e Faz uma. quatro técnicos. Reúne 74 técnicos aqui em São Paulo, te desafio. Eles não Não, vêm. Não não vem. tem, não tem. O pessoal acha que Foi pegar muito o legal. vídeo no YouTube só, tem uns exercícios e aplicar é o suficiente. É. Não, Não é assim, não. e tem gente que tem técnico daí que me manda mensagem até hoje, cara. Muito De legal, foi Ruanda. Bacana, muito muito bacana. bom. Aquela Alguns experiência foi até muito legal. mandam demais, né, Feijão? Teve uns lá que exageraram, eu tive que dar um bloco neles, mas tá tudo certo. Eles querem atenção 24 horas. Impressionante. Mas é legal ver que em, em um mundo que é totalmente diferente do nosso, daqui dos Estados Unidos, de Brasil, de Europa, tem gente que está buscando informação, está querendo se desenvolver e os resultados já estão vindo e vão vir cada vez mais. Então é muito legal. E o Paulinho foi um grande de um pioneiro lá no voleibol da África. Muito legal, muito bom. Certeza, Excelente. certeza. Nem celular a gente tinha naquela época, É verdade. quando a gente foi Eu, a primeira le- vez. Tinha um eu lembro. celularzinho só para ligação. O que tem hoje aí não tem. É. A internet era Era. por Internet de escada, falava com sinal a de família pelo fumaça. Skype. Tinha Eles- Skype tinha. É, eu lembro. Na época eu estava em Nebraska. E a gente Foi. falava que 3 vezes por semana lá, né? Exatamente, Bons foi mesmo. tempos. Legal, show de bola. Aí, Peter, você quer falar da outra parte que eu pulei? Vamos lá. Vou Vamos entrar um pouquinho então agora na parte um pouquinho mais voleibol mesmo, né? Eu queria te perguntar, a pergunta é simples. A tua linha de trabalho. Então, como que você enxerga o jogo? Como que você organiza o jogo, os aspectos táticos do jogo? Como que você enxerga a estatística do jogo, os teus assistentes técnicos? Como é que se você, primeiro, distribui responsabilidades e quais são essas suas responsabilidades? Vamos começar por aí. Então, qual é a tua filosofia de trabalho? Aí agora nós Uhum. estamos falando de voleibol mesmo, né? A parte Sim, técnica, tática. Vamos começar por aí. perfeito. Feijão falou sobre ser pioneiro na África, mas aqui no Brasil também, lá nesse 96, 97, quando eu comecei a trabalhar com a Irma, não existia programa de estatística, por exemplo. E nós fazíamos as nossas edições com um aparelhinho de DVD que a gente comprava lá na 25 de março. E a gente demorava 6 horas para fazer a edição de um jogo. Hoje o cara faz isso em 30 minutos, com muito mais informação, né? E naquela época, outro aprendizado da Irma, então isso é uma filosofia que eu carrego comigo.
eu gosto de ver todas as escolas trabalhando, sempre. O Japão, os Estados Unidos, a Europa, o Brasil, as escolas são diferentes. E aí, dentro do processo de início até o fim da temporada, você inicia treinamento pela parte técnica. Então, eu gosto de fazer o seguinte: tem muita gente, tem muitos técnicos que tem dentro da filosofia um tipo de técnica determinado e ele quer que você treine aquilo até que você atinja a perfeição ou o mais próximo possível da perfeição. E eu aprendi, né, e carrego isso comigo, que você e o Feijão podem usar técnicas diferentes durante a execução de um determinado fundamento. Então, o que eu trouxe comigo? A gente tem tempo para isso. Quando você tem um planejamento ali bem preparado, eu gosto de chegar e falar, ó, o americano, ele usa bastante esse tipo de técnica. O japonês usa esse. No Brasil, a gente gosta desse. Então, eu acho que quando você passa esse tipo de repertório para o atleta, ele, por si, ele vai decidir, cara, eu fico melhor assim, eu tenho um aproveitamento melhor dessa forma. E então eu gosto de trabalhar nessa linha, ensinar para ele diversos tipos de técnicas diferentes. Quando você chega no período específico ali, aí você martela um pouco mais naquele tipo de execução onde ele está se sentindo mais à vontade, e a partir dali você evolui para a hora principal, que é o torneio. Então, assim, se você me perguntar se eu tenho uma escola preferida, não, eu não tenho. Eu acho que quanto mais técnicas, escolas diferentes você mostra para o seu atleta, mais ele tem a evoluir. E eu costumo dizer também, Peter, assim, uma temporada é pouco para você desenvolver um trabalho técnico. Né? Uma temporada é pouco. Às vezes, nem 2 temporadas ela é o suficiente. E aí, quanto mais experiências você transmite para ele, maior o repertório dele no futuro. Então, a minha escola são todas as escolas. Muito, muito Isso vai excelente. de novo a linha com que a gente tem falado bastante aqui, que é a variabilidade, as diversas maneiras de se jogar o jogo. Eu, até, sei lá, 2 anos atrás, eu acreditava que o jogo era jogado de uma maneira específica. Aquilo que você falou dessa técnica considerada perfeita, e eu ensinava Uhum. bastante nessa linha. Hoje eu já estou numa linha completamente diferente. Tem alguns aspectos táticos, claro, alguns conceitos a gente que eu mantive, né, na minha filosofia, mas eu sou bem dessa linha agora, de você ter muitas opções, principalmente em questão de aprendizagem motora, que a gente fala aqui bastante, e deixar o atleta escolher a rota que ele quiser, a que ela É, quiser, entendeu? muito bom. A gente tem enveredado aqui no nosso clube, Paulinho. Deixa eu te dar um Uhum. exemplo. Quando a gente fala de passe, um exemplo aqui, passe. A gente fala para as pessoas, ó, tem o que todo passe precisa ter para ser passe. E, Né? Então você tem alguns conceitos básicos ali. Então a gente fala assim para elas, ó, 3 coisas. Você tem uma base boa para você primeiro alcançar mais bolas e estar mais, né, e, mais em controle do corpo. Segundo, a tua plataforma ali de contato precisa ser sólida, né? Os ângulos e tal. E a perfeito. terceira coisa para a gente foca bastante é quanto mais contatos você conseguir fazer à frente da linha dos ombros, mais fácil de controlar. O restante são variações dessas 3 coisas. Até. Então, exatamente. Então, a gente fala, a menina errou? Tá, tranquilo. Responda, volta nesses 3 fundamentos aí do passe. Tua base estava boa, tua plataforma, você estava contente com o que estava, e tava, né, conseguiu fazer o contato à frente da linha do ombro. Ah, se não conseguiu, se estava atrás do ombro, o que você precisa ajustar? E aí a gente nunca dá resposta, né? Porque a próxima Exato. bola não vai ser a mesma, a próxima bola vai ser Exato. diferente. Exato. Então, Não tem a resposta certa. exatamente. Então, nós estamos alinhados aqui. É Estamos em você trabalhando aí com consonância.
seleção nacional, Feijão trabalhando com equipe universitária, trabalhando aqui na base. E eu trabalho com Sensacional. praia, que é E com exatamente praia, igual. exato, É. exatamente. Então, a minha próxima pergunta para você é ainda nesse sentido um pouco. Então, Aham. com relação, vamos lá então, com relação aos aspectos do jogo em si, né? Então, vamos lá, por exemplo, as cadeias de side-out, de defesa, como é que você gosta de trabalhar com essas questões? Se você dá mais algum peso para alguma dessas partes do jogo, qual que é a tua experiência? E aí pode dar esse temperinho aí na África, né? Como é que é o voleibol? Aí, comparando já então um pouco com o Brasil, principalmente, mas com outras escolas que você tem experiência, você estuda bastante, como que o voleibol africano, acho que são duas Uhum. perguntas em uma, né? Qual que é o perfil do voleibol africano, considerando os complexos do jogo? E como é que você gosta de trabalhar isso aí com as suas equipes? Sim, sim, perfeito. Ótima pergunta. Vou pela última. O Tá bom. perfil do voleibol africano, tá? A maior dificuldade na África em geral, aí eu estou falando de todos os países que eu rodei quase todos eles lá, é achar o levantador ou a Hum, levantadora. Isso é uma coisa importante também. É bem diferente o jogo do masculino e do feminino, né? E então tem que virar a chavinha quando você sai de um para o outro, porque muda bastante. Mas o voleibol africano é um voleibol de muita força, muita força. Todo mundo salta muito. Então, todo mundo tira o peito da rede, ninguém quer levantar. Todo mundo quer atacar. hum, Então, é muito, muito difícil ter levantador. E vou repetir, no feminino principalmente. A gente terminou em quarto lugar, melhor resultado da história de Ruanda, no Campeonato Africano feminino. Foi ótimo, recebemos um belo prêmio em dinheiro pelo resultado. Foi muito legal, todo mundo ficou muito feliz. Mas jogando com uma levantadora, eu acho que aqui no Brasil, uma levantadora infanto-juvenil talvez jogue até no nível um pouquinho melhor do que uma levantadora uau. africana. É Interessante. muito, muito difícil. Eu já tive muitas levantadoras infantil, sub-17, melhores do que as levantadoras que eu tenho hoje em Ruanda. Então, é, esse é o perfil. É um voleibol de força, de todo mundo saltando muito. Então, o aspecto técnico é o principal. É a prioridade desenvolver a parte técnica, principalmente dos levantadores, né? E mais uma E, vez conectando com o teu trabalho com os técnicos da base aí, né? Aí, né, exatamente. trabalhar novos levantadores para chegar lá e Chegar Atender. lá e mostrar atender. serviço. Isso. Exato, exato. E com a primeira pergunta, qual foi mesmo? É que você explicou. Como é que você enxerga, né, a tua filosofia de trabalho com relação aos complexos do jogo e aí Sim, alinhado com, né, com o voleibol aí na tua equipe? sim, sim. Eu estava, alguns dias atrás, eu fiz estava numa reunião, eu e o Luiz. Está indo Hum, para o Peru, a gente começa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer. Então, a gente estava conversando 1h30 já. A gente olhou um para o outro, começou a dar risada e falou, cara, a gente só vai saber quando chegar lá. A gente tem que chegar lá primeiro, porque muitas vezes a gente. Ó, se você conhece a equipe, se você está indo para a sua segunda ou terceira temporada, e você acha que você vai montar uma programação e vai seguir aquilo até o final, você está muito enganado. Eu não verdade. conheço nenhum técnico que montou uma programação, até uma sessão diária de treino, que chegou lá e conseguiu ir de 0 a 100 sem nenhum desvio no meio do caminho. Né? Isso é Perfeito. muito, muito difícil. Então, assim, quando você vai determinar, primeiro você precisa conhecer muito bem as características da sua equipe. Todas elas, técnicas, físicas, a característica mental. Muitas vezes você tem uma menina que tem uma técnica excelente, mas não tem um raciocínio desenvolvido o suficiente para a execução daquilo, principalmente na hora do jogo, né? Principalmente quando ela vai jogar, mas tem algumas coisas básicas que você consegue carregar. Né? Você parte daquele determinado ponto. Ó, daqui eu posso começar. Né? E eu falei hoje rapidamente sobre isso lá no
com o Alê, né? Uhum. Uma coisa que eu aprendi também com o Marcelo Francoviac, que esteve aí com vocês outro dia. O Marcelo falava uma coisa, eu tinha assim, cara, umas brigas, eu via a análise de vídeo muito diferente de um técnico para o outro, mas a informação mais importante que eu tive veio do Marcelo quando ele disse: muita informação mata a informação, né? Então, assim, Essa é para anotar, hein? essa eu não anoto porque eu gravei, né? Mas é uma frase. Quando vocês falarem com o Marcelo, pergunta para ele. E assim, eu desde sempre, cara, amo o Marcelo. Não, a gente nunca foi amigo pessoal lá no passado e nos tornamos amigos de tanto discutir voleibol. Lá em 2010, nessa época que eu assumi o Honda pela primeira vez, e depois aqui no Pinheiros, os nossos bate-papos eram: o que você faz no masculino que eu posso aplicar aqui no feminino? E vice-versa. Legal. Então foram as conversas mais construtivas que eu já tive com o Marcelo. E aí, para a gente finalizar, então, assim, eu acho que a base do que você acredita e do que você teve como experiência, que você viu que funcionou, você leva, mas é um início de trabalho, é um tempo muito curto. Depois vai ser de acordo com o que você tem nas mãos e você vai conhecendo característica da jogadora, se ela tem essa. Eu não vou falar que é uma capacidade intelectual, talvez seja só uma nível de maturidade. Hoje, talvez ela não consiga executar aquilo, mas com o tempo e com uma linha de trabalho construtiva, a gente consegue atingir aquele objetivo. Não sei se eu respondi o que você Respondeu. queria. Eu, Uhum. eu, eu acho que a maior mensagem que ficou para mim dessa tua fala agora você falou lá no começo de conhecer a equipe, né? A gente só vai saber quando a gente chegar lá. E eu já vi muitos professores, ó, esse é o meu trabalho, é assim que eu trabalho, e aí a gente quer ajustar os atletas e a equipe à nossa linha de trabalho quando a gente precisa fazer o contrário, Exatamente. né? Nós precisamos fazer o contrário. Então, nós, É. professores, professora, professor, você precisa avaliar a tua equipe, e aí um dos conceitos básicos do treinamento, né, a avaliação, a constante avaliação, para a gente poder delinear o trabalho. Se a gente chegar lá, ó, eu vou trabalhar 50% do trabalho com side-out, 50%, você não sabe qual que é a necessidade da equipe. E se a tua equipe for boa pra caramba de side-out e terrível de break, né? Pois Então, é. Não, e uma avaliar a coisa, equipe e o tempo todo, né? desculpa. Não, manda ver, manda ver. Não, não, o que eu ia adicionar é que aí vai de novo uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é a importância de estudar. E Exato. você ter bastante informação, de saber mesmo como se treinar voleibol em todos os aspectos, né? De liderança, de comportamento, de parte psicológica, de parte técnica, de parte tática, estatística, para você saber fazer essa curadoria de informação, para saber o que que usar. Você pega lá o seu cardápio de conhecimento e você vai falar, pô, nessa equipe eu posso usar determinadas estratégias que provavelmente, por exemplo, o Paulinho vai lá para o Peru agora para o Alianza Lima, provavelmente ele vai ter outras estratégias de treinamento comparado ao que ele usa na África. Porque Totalmente. são um grupo totalmente diferente, com culturas totalmente diferentes, com nível de maturidade diferentes. Então, essa é de novo a importância de você, técnico de voleibol que está nos assistindo e está nos ouvindo, de estudar, de buscar informação o máximo possível. E a gente está aqui para isso. Muito bom, muito bom. Aqui na base, todo ano é uma equipe nova, né? Todo ano, a não ser que o técnico suba com a equipe. Então a gente acabou de montar, e talvez seja uma dica para o professor que tá trabalhando com base, que todo ano tem uma equipe nova, né? Isso é um desafio muito grande. Às vezes o feijão ali tá na faculdade, você tem ali uma certa continuidade de um ano para outro, entra algumas meninas, as seniors vão embora, tal. Uhum. Mas a nossa primeira semana de treino aqui, a gente joga muito. É muito jogo, porque eu não conheço as meninas. Eu não sei Uhum. qual vai ser aquela característica daquela equipe. Então, essa primeira semana de treino, a gente filma os treinos, né? E a gente assiste as meninas jogarem, assim, troca de lugar, troca de posição, vai, joga com essa, joga com aquela, vamos ver como que. E aí, a partir daí, a gente começa a avaliar. E se a gente começar um trabalho sem avaliar, imagina, nós somos personal trainers, nosso atleta, né, nosso aluno chega lá, e eu vou começar a dar um trabalho. Eu não fiz avaliação física nenhuma.
Então, começar um trabalho sem avaliar antes, sem saber o histórico das atletas da equipe, é bem complicado, né? Talvez essa seja uma dica que eu possa dar para os professores lá da escola. Não conhece a tua equipe? Não, tem que conhecer antes de começar a trabalhar. Muito, muito bom, muito bom. Método, né? Método, Peter. Método global. Exato. Põe para jogar. Vamos ver dali. A partir daí, eu vou construir para onde eu vou seguir, né? Muito bom. Olha que observação interessante. Tem um técnico africano que foi um excelente jogador e vou te falar, ele é um bom técnico. O cara é um bom técnico. Ele foi assim um jogador de altíssimo nível, um camaronês. Jogou de líbero, Camarões, tanto no masculino quanto no feminino. É uma das equipes mais perigosas da África. É uma equipe muito boa, vigor físico assim impressionante. E esse cara, ele teve experiência como assistente técnico. Ele jogou 6 anos no Japão, em equipes de ponta no Japão. Ele nunca foi técnico de uma categoria de base. Então, tá aí a dica para o técnico de categoria de base. Se você, aí foi o caso dele, assume uma equipe de alto rendimento, mas africana, como Ruanda, por exemplo, que tem um nível inferior, se você não tiver conhecimento do trabalho de base, você não vai ser técnico. Seu trabalho não vai dar certo. Então ele chegou em equipes com um nível bem inferior, querendo dar treino, como ele dava para as equipes japonesas. O cara veio do Japão, onde a técnica. Característica completamente diferente. Ele está na quarta passagem dele saindo fora, não deu certo. Não deu Caramba. certo. É complicado, né? E Estuda, o cara. menino. Estuda, tem que estudar. Então, aí é o problema. Ele fala: eu não preciso estudar. Então tá bom. Eu já vivi tudo no vôlei. O cara parou de jogar agora, com 40 anos, ele está com 46, faz pouco tempo. Eu Uau. falo para ele, cara, se você não estudar, você só vai dar certo, e olhe lá, numa equipe de ponta. E como que faz para pegar uma equipe de ponta? O processo é longo. É. Muito bom. É isso aí, é a nossa maior bandeira aqui, estudar, galera, estudar. Paulinho, agora a gente vai para o nosso quadro que a gente faz perguntas de cunho mais pessoal para você, a gente vai fazer um bate-bola aqui, e esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Então, vamos lá, pergunta número 1. Nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Ah, eu acho essa é a principal coisa na minha vida e na minha carreira. Você vai falar, não tem nada a ver com voleibol, mas foi o nascimento da minha filha. Maravilha. Porque Muda tudo. foi isso que me ajudou. Pois é, foi isso que me ajudou no lado comportamental. Feijão, você me conhece desde sempre. E eu sempre estudei muito. Eu sempre fui um bom técnico, esforçado, mas eu sempre fui muito impaciente. E aí, vou falar especialmente nos últimos 5 anos, eu tive uma busca incessante pela minha melhora, para eu melhorar a minha comunicação para todas as pessoas, não só no ambiente de trabalho. Mas um momento importante, onde definiu isso e que me fez entender a importância dessa mudança, foi o nascimento da minha filha. Somente aplausos. Eu sou testemunha bem de perto da sua evolução e eu tenho um baita de um orgulho disso. Pois é. E Sensacional. a gente vê muita criança, né? E aí você olha para a criança. Eu penso sempre assim: como eu gostaria que um técnico tratasse a minha filha? E é isso. Cara, essa é a pergunta fundamental de todos os técnicos que são pais. Eu Sensacional. penso muito nisso, cara, muito, muito nisso. Muito bom. Vamos lá. Pergunta número 2. Pergunta nerdola. Eu vou falar que é a pergunta nerdola toda vez, hein? Então vamos lá, Paulinho, quais são indicações de livros que você pode dar para quem não está nos assistindo, nos ouvindo? Se você tem algum livro de cabeceira, quais são eles? Compartilha com a gente. E só lembrando para a galera que vai nos ouvir no Spotify depois, se não tem imagem, fala o nome do livro também, por favor.
Não sei se vocês conhecem, vou mostrar ele aqui primeiro. Eu estou lendo ele agora e estou amando. Shane Parrish, Pensamento Eficaz. Como Interessante Pensamento transformar, título. eficaz, né? olha que legal, como transformar situações cotidianas em resultados extraordinários. Uau! Esse é o meu livro do momento. E para o Me geral. interessou muito. Oi? Me interessou muito. Eu Vou querer também ler esse aqui. livro, com Hum, certeza. Ó, best-seller do New York Times. Um guia fundamental para tomar decisões melhores no dia a dia. James Clear, autor de Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é Hábitos sensacional. Atômicos é sensacional. É, Uhum. esse é o meu livro. E um livro, só indicação de leitura que eu amei, chama Bom Dia, Senhor Mandela. Uou, O livro foi um dos livros que mais me tocou, assim. Várias vezes eu tive vontade de chorar durante a leitura. História legal. incrível. Eu li muita coisa da África para entender sobre o continente, né? Mas Claro. é só esse aqui Hum, é voltado para o que a gente faz. Pensamento eficaz. Muito bom. muito bom, muito legal. Sensacional. Já está anotado e em breve será lido. Paulinho, Você vai ler quem. antes de mim. Eu não Já sei. conheço. Eu tenho um ritmo de leitura bom, mas eu tô numa pausa aí. É, Será que eu Olimpíada, consigo chegar, então? Olimpíada é Eu, foda, eu, cara. que eu já tinha perdido a esperança de chegar Não, você nos já seus chegou. livros. Eu tô no 12º do ano, mas essas 2 semanas a gente tá gravando na primeira semana da Olimpíada, então não tá, tem como. tá em pausa. É isso Ah, aí. Paulinho, a terceira pergunta: quem é ou quem são seus mentores? Irma Conrado, em primeiro lugar. Irmã Mauro Graça. Maurinho. Eu acho que esses dois. Eu tive um professor de educação física que já faleceu, infelizmente, foi esse cara que me introduziu ao voleibol. Uhum. Virgílio Augusto, o nome dele, um cara que mudou, transformou a vida de muita gente. Mas principalmente esses dois. A Irma, o Mauro, foram pessoas que marcaram a minha vida dentro e fora da quadra. Maravilha, show. Dois Bola, profissionais de altíssima qualidade. Muito sensacional. bom. Vamos lá, então, agora para uma pergunta talvez um pouco mais filosófica, não sei. Você que vai Ok. dizer. Paulinho, se você pudesse mudar uma coisa no mundo do voleibol, o que seria? Uhum, Ou do esporte, na verdade, né? Uma coisa no mundo do esporte, o que seria? uhum. Ó, o que me veio à cabeça de primeira, Hum, que eu acho que é uma solução, eu penso em geral, por todos os lugares que eu passei, o investimento. Porque assim, sem investimentos, você não chega em lugar nenhum. Você não faz base, você não faz adulto, você não faz nada. E o investimento, ele pode vir de maneiras diferentes, não preciso explicar isso para você. Uhum. Mas, para ser até um pouco mais específico, o investimento na base. O Brasil é bom, o Brasil é excelente, mas podia ser muito melhor. Agora estou falando de hum, Brasil. Mas eu vejo isso em todo lugar. Investiu, estrutura, bons profissionais, vai trazer uma série de coisas que talvez poderia ser a minha resposta, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça: investimento. muito bom, Excelente, muito excelente. bom. Junto com vários outros convidados que falaram ali na mesma linha, né? Mais oportunidades Uhum. para molecada, muita gente falando sobre base. Atenção, Brasil, base. Por favor, né? Por favor. Somos É, defensores ferozes dessa bandeira. Paulinho, agora indo mais para um lado mais pessoal. Do que ok. você, do que você mais se arrepende? De não ter estudado o comportamento humano antes, principalmente o meu. Principalmente o meu. Nós temos os nossos objetivos pessoais, né, Feijão? Uhum. E eu acredito que eu estou num bom caminho. A gente sabe que a vida é difícil, a vida bate muito, e Deus faz as coisas no tempo dele, né? E as coisas hoje estão acontecendo. E talvez eu tinha muita pressa antes, eu era impaciente.
Então, eu mudaria isso. Antes tarde do que nunca. Maravilha, show, muito bom. Muito bom. Então a gente vai agora olhar para o outro lado da mesma moeda. O que que você mais se orgulha? Ah, eu, eu acho que da minha determinação, cara. E da minha resiliência. Resiliência é uma coisa assim. Eu ouço isso da Irma, que continua lá no Bradesco, ela fala assim, Paulinho, esquece, os profissionais hoje não têm o mesmo empenho, não têm a mesma dedicação, e a gente apanhava muito, não era fácil trabalhar com ela não, hein? Não era fácil, não. Tomava porrada todo dia, e se eu não tivesse tido essa resiliência, essa paciência, eu não teria chegado a lugar nenhum. É o que a gente chama do tough love, né? Tough love, Tá tudo. Exatamente. ou love tough, é isso aí. Love Love tough, love primeiro. love. Paulinho, agora mais pessoal ainda, alguma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe que o Paulinho não vai falar que você é um ótimo jogador de futebol, porque é mentira. Não, não. É um ótimo volante, cara, joga muito futebol, é verdade. João, eu vou insistir nessa fala. Eu fui muito criticado durante um período aí, muito criticado. Nunca a respeito do meu trabalho, mas a respeito da minha condução, né? E as pessoas têm em geral, né? As pessoas rotulam muito. Então, isso acontece dentro da sua própria casa. Igual assim, quando minha irmã chega para mim e fala assim: Ah, o Paulo é bravo. Eu já fui. Então, assim, ninguém sabe o quanto eu sofri com isso e da minha busca incessante pela melhora. Eu falo isso sem vergonha nenhuma. Faz uns 4 anos que eu faço terapia por várias razões em busca da minha melhora. Foi uma coisa que eu não consegui me desvincular, esse trabalho terapêutico. Foi a mudança de chave para mim. Então, assim, ninguém sabe o quanto eu já sofri, o quanto eu já chorei sozinho, engolindo o sapo. Você sabe muito bem o que eu vou falar agora, porque eu não tenho grupo. O nosso vôlei tem os grupos. Tem o grupo do Bernardo, tem o grupo do Zé, tem o grupo do Luiz Omar. Eu não tive ninguém para passar a mão na minha cabeça ou para me abrir portas, para me levar para qualquer lugar que eu fui. Então, foi um trabalho muito árduo, muito duro, sozinho, com pouca gente para ajudar. Então, acho que ninguém faz nem ideia o quanto eu já melhorei. Tem pessoas que continuam rotulando, esse cara é isso. Talvez eu tenha sido, mas eu não sou mais. E aí a gente agradece a sua Nossa, vulnerabilidade aqui em abrir isso que pra gente. lição. Maravilhoso. Cara, isso é uma coisa para você se orgulhar, viu? Não é nada além disso. Sem dúvida. Muito, muito bom. E que mensagem para todos nós. Para todos nós. Muito, muito bom. Obrigado, Peter. É um Muito bom. trabalho árduo. Tenho certeza, tenho certeza. Então vamos lá, ó. Família é. Tudo. Ele é tudo. Amor, energia, as coisas boas vêm de fora. Ninguém quer o seu bem mais do que a sua própria família. Muito bom. E nessa mesma linha, esporte é. Vida, vida. Eu não consigo nem me imaginar vivendo sem nem que seja um ping-pong. Não vou nem falar tênis de mesa. Esporte é tudo, é vida, ensina, é aprendizado, é amadurecimento. Acho que o esporte traz coisas que nenhum ramo, nenhum setor na vida consegue trazer. Nenhum. Concordo em Muito gênero, bom. número e grau com você. Não Assina podia embaixo. concordar mais. Uhum. Paulinho, a gente está fazendo esse trabalho aqui no Set Point Podcast e trazendo profissionais gabaritados que possam, e mais do que isso, que tenham a contribuir para que todos nós possamos crescer, melhorar como profissionais. E a gente queria pedir para você, indica para a gente 2 pessoas para bater um papo aqui com o Feijão e comigo no Set Point Podcast. Vocês falaram com a Irma, Feijão? Não. Ela é a primeira.
Ela é a primeira Então, pessoa. então você vai me mandar o contato dela, por favor. Pode deixar. Falo com ela para você também. A Boa. Irma é uma pessoa, a Irma é uma pessoa que é pouco valorizada, eu acho, por tudo que ela já viveu, por tudo que ela Uhum. fez, faz. Na minha cabeça, ela tinha que ser uma supervisora, uma coordenadora das seleções brasileiras de base, ou Sem até de dúvida, outro país. sem É dúvida. muita coisa, é muito conhecimento para fazer o que ela está fazendo hoje, né, no Bradesco, sem jogar nada. O Bradesco não existe mais equipe Infelizmente. competitiva. É. Então, assim, ela é uma. Eu ia falar do Marcelo Francoviac e do Mauro, são as pessoas aí que. O Mauro, não sei se vocês já falaram ou não, Ainda não. O Marcelo Francoviac já. já falou, né? Legal. E tem. A gente fala, o Márcio Atala, cara. O Márcio Atala é um outro cara que. Satala, opa. O Márcio Atala tem uma experiência que pouca gente conhece. No vôlei de praia, principalmente, hein, Feijão? É, eu sei. Eu tô Adriano ligado. Schelda, ele é Uhum, um cara que eu também tenho aí como amigo e uhum. admiro muito tudo que esse cara faz. Show, muito bom. Excelente. Então me passe os dois contatos, por favor. Pode deixar, vou passar Show. já. Paulinho, a gente tem aqui muitos, principalmente técnicos de voleibol, desde aquele cara que trabalha no interior, na Hum? cidadezinha pequena, passando por técnicos de base, técnicos de adulto, técnicos olímpicos, técnicos universitários, atletas, Master. ex-atletas, master, Todos os entusiastas do níveis. esporte. Toda essa galera está nos assistindo e nos ouvindo aqui. Deixa um recado para essa galera, por favor. Tá. O meu recado é: a paciência é o segredo de tudo, né? Eu vou bater, vou insistir nessa tecla, paciência. E o principal, eu acho que é o que eu trago comigo como lição. Planeje, sonhe, defina os seus objetivos, mas esteja preparado para aquilo que você não planejou. Porque a minha vida, os lugares que eu trabalhei, onde eu estou indo trabalhar, eu jamais imaginava que eu pudesse trabalhar nesses lugares um dia. O esporte tem disso. Ele vai te levar para alguns lugares que você nem faz ideia que você vai. Então, esteja preparado, com a mente aberta e com muita paciência, porque é um processo muito longo e de muitas mudanças. Maravilha. Show de bola. Muito bom, muito bom. Valeu, Pedro. Paulinho, valeu, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Foi muito legal. A gente tem muitos insights que eu anotei aqui que com certeza as pessoas vão anotar e vão usar para as próprias carreiras, para as próprias vidas. Você nos deu algumas lições de vida aqui que foram extremamente valiosas e importantes para nós, para mim, para o Peter, para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Você sabe do tanto de admiração e carinho que eu tenho por você. Você é um grande, grande amigo meu que eu tenho sempre tive você como uma referência na minha carreira, desde a época que a gente estava lá na FMU, depois passando pela base, depois Ruanda, depois seus trabalhos no Pinheiros, em outros lugares, agora indo lá para o Peru, na seleção de Ruanda também. Poxa, cara, eu agradeço demais por você ter dado essa oportunidade pra gente e agradeço demais pela nossa amizade, cara. É muito, muito legal mesmo. Eu fico um puta de um orgulho de ver o cara que começou lá no comecinho, eu acompanho a sua carreira quase desde o começo, passando por todos esses momentos, pelas dificuldades, ver que você está investindo em você mesmo, ver a pessoa que você está se tornando, melhor ainda, é um baita de um técnico de voleibol, mas acima de tudo, uma pessoa espetacular. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela nossa amizade. Eu que agradeço, Feijão, é recíproco. Você sabe que eu sou um cara de muita emoção e aprendi a controlar isso, venho aprendendo, né, a controlar isso. Uma coisa que eu aprendi de todos esses mentores, eles diziam assim para mim: você toma cuidado com as pessoas que você vai trabalhar, porque você não pode trabalhar com seus amigos, a não ser que eles sejam extremamente competentes. Então, assim, eu tenho essa sorte
de ter amigos que são pessoas competentes também. O Luiz está indo comigo para o Peru. Você, que eu já fiz convites outras vezes aí, mas ninguém consegue cobrir o seu salário aí nos Estados Unidos. Quem me dera. E eu Não, também, é mas recíproco vai tudo. acontecer, ainda vai acontecer. Você Ainda disso, vai. sabe disso. Tudo que você disse é a mesma coisa que eu sinto, que eu vejo sobre você. Pô, conheci você, é, a gente era muito moleque ainda, não dá nem para falar. Não sei nem se eu pensava em trabalhar com você ainda, mas eu também fico feliz, de poder participar de um encontro desse, ver o caminho que as nossas vidas estão seguindo e ver aí o sucesso que você está fazendo em tudo que você faz, né? Eu fico Obrigado, muito meu irmão. feliz. E agradecer Valeu o mesmo. Peter também, porque a meta é chegar nesse nível de paciência. Eu quero ser igual o Cara, Peter, cara tranquilo, controlado, falar. Não sei, eu não vi ele lá no treino ainda, mas eu ainda vou ver. é mais tranquilo que aqui. Eu, Essa é a meta, então. Essa é a meta. eu já falei e eu vou repetir que toda vez que a gente tem um convidado que ter uma história já com feijão, eu preciso falar primeiro, porque não dá para falar depois do que aconteceu aqui agora. É muito difícil. Atrapalha. É, mas, Paulinha, eu queria só dizer o seguinte, cara. Você pode ter certeza que hoje, a partir desse episódio, o sarrafo foi elevado. O sarrafo do nível de conversa que a gente está tendo, Legal. e de profundidade, de conhecimento que a gente teve aqui no Sepan Podcast com você hoje, o sarrafo subiu, definitivamente subiu, cara. E Legal. eu queria te agradecer, obviamente, pela tua disponibilidade de conversar aqui com a gente, mas de tudo que eu ouvi você dizer, o que mais ficou na minha mente foi a tua vulnerabilidade, a tua abertura para mostrar quem é o Paulinho e o teu empenho para melhorar quem você é como pessoa. Que isso, cara, a gente tem aqui no clube, um dos nossos pilares quando a gente fala com os nossos técnicos é, em inglês, people first, né? As pessoas Ok. primeiro. Uhum. E, e eu conheço muita gente que pensa que o técnico precisa ser frio, distante. É preciso ter essa certa distância. Mas não, Uhum. ela não pode ser total. A gente não pode criar um muro, uma barreira em que os nossos atletas e as pessoas com quem a gente trabalha não tenham noção de quem nós somos como pessoas, porque senão a gente não cria uma identificação. E se a gente não se identifica com as pessoas com quem a gente... Não estou dizendo concordar com tudo, mas se nós não nos Claro, identificamos com as pessoas com quem a gente trabalha, nós não conseguimos atingir o nosso... Nós estamos ficando cada vez mais difícil, mais distante dos nossos objetivos. E nessa conversa que a gente teve aqui com você, eu me identifiquei com você, cara, com a tua história. Eu já falei isso aqui, e eu nunca imaginei que eu ia estar aqui onde eu estou hoje, com o trabalho, saindo lá do interior de São Paulo. Sim, eu sou do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, mas eu qual estava cidade? no Campinas, sou de Campinas. Ah, de Campinas, tá. Mas na base, antes de chegar lá, o Renata, hoje eu vou ler Renata lá com o masculino, se você não tivesse na capital, ninguém nunca ia saber quem você é como treinador. E olhando a Interessante. tua história, os lugares por onde você passou, eu só queria dizer o seguinte, gente, esse é um exemplo de alguém que vai onde o trabalho está, de um profissional que colocou na cabeça que ele queria ser alguém diferenciado, com Uhum. uma mentora off the charts, né? Como é que fala? Um ponto Total, fora da curva, que é a Irma. total. E, cara, você está explorando o mundo e eu vou dizer, em nome meu e do Feijão, obrigado por ser esse profissional que você é, cara. Inspirador, de verdade, inspirador. Eu vou terminar dizendo muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Peter. Eu falei agora há pouco, eu fico emocionado ouvir. O Feijão não, mas você sim. Brincadeira. E porque o Feijão sabe, eu não falo muito sobre isso. Tem muita gente que lembra do passado com muita tristeza das dificuldades.
E, cara, não sei onde foi que isso aconteceu, eu vejo o contrário. Eu acho que as lições foram sempre bem-vindas para fazer a gente crescer. Eu nasci na Brasilândia, cara, uma das favelas mais perigosas de São Paulo, né? Na minha juventude, adolescência, tive amigos que morreram, amigos que foram para o mundo do crime. A gente tem muitas histórias assim. Mas eu vejo as pessoas falando muito isso. Pô, eu tive uma infância sofrida, que isso, que aquilo. Cara, quando eu olho para trás, eu vejo, tá, minha infância, e olho quantas coisas melhoraram, quantas coisas evoluíram. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida. Sou muito grato à família, a Deus, e mais uma vez, fico feliz em ouvir isso de pessoas como vocês. Isso é o que importa no final. Técnica a gente estuda, mas o lado humano é difícil encontrar pessoas assim, que pensem no people first. Isso. Muito Maravilhoso. bom. Não poderíamos ter acabado o nosso episódio de melhor maneira. Paulinho, obrigado mesmo, cara. Valeu. A gente fica Obrigado, aqui por Feijão. esse Obrigado, episódio, Peter. galera. E, pô, não esqueçam de seguir o nosso canal lá no YouTube, 7 Point Podcast. Dá o like, compartilha esse episódio com todo mundo. E, pô, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse episódio até aqui. Galera, não se esqueça, volte para conferir o próximo episódio. Valeu! Boa, valeu, galera. Até o próximo.